Você reconhece que você errou ao calcular os riscos a subir ali? Errei e todo erro gera aprendizado. É uma das poucas pessoas desse jornalista que conseguiu fazer o Pablo Marçal admitir algo negativo. Errei, né? Porque pro sujeito lá, o hater que pagou 5 mil reais, o Pablo não virou e falou: putz, cara, errei, devia ter conversado. Tá? Novamente, nós estamos falando de estratégias, tá? Não estou falando do Pablo, o Pablo é ruim e tal. Não, mas vejam como que esse jornalista conseguiu conduzir a entrevista, fazendo uma análise de cenário, analisando as perguntas corretas, aproveitando para jogar as perguntas na hora correta, falar a palavra certa na hora certa. Como ele consegue algo que ninguém conseguiu, que é numa entrevista exclusiva, fazer o Pablo Marçal admitir que errou. Então, como que é a situação quando alguém ali consegue acuar o Pablo Marçal, né? Isso que eu quero mostrar para vocês. Quando uma pessoa consegue ali, então, utilizar as estratégias corretas para analisar o Pablo Marçal primeiro, ao invés de ser analisado pelo Pablo Marçal, e consegue desenvolver uma estratégia manipuladora, no bom sentido, obviamente, né? Manipulação positiva, mas para não cair nas estratégias do próprio Pablo. Né? Que o Pablo é um cara muito esperto, ele conhece muito as estratégias, as armas da persuasão, da manipulação. Só que essa situação é diferente, cara. Esse sujeito que a gente vai ver agora, numa entrevista que rolou com o Pablo Marçal, ele estudou o Pablo Marçal, com certeza ele viu como o Pablo Marçal se comunica, ele conhecia os argumentos que o Pablo Marçal ia utilizar e ele conseguiu dar a volta neles. Vamos dar uma olhada aqui para ver como que funcionou essa situação. Pablo, tem um tema que é um pouco incômodo para você, que é o tal do coach da montanha. Foi como você foi conhecido e você, inclusive, disse que ganhou sobre esse assunto quando a coisa se alastrou, porque você soube capitalizar em torno dessa questão. Se você me permite, eu acho que você ainda não conseguiu pôr um ponto final nesse assunto, pelas respostas que você tem dado. Para quem não te conheceu assim, não sabe de que se trata, brevemente você subiu com 60 pessoas no Pico dos Marins, deu um problema lá, algumas voltaram e vocês precisaram chamar o corpo de bombeiros. Percebam a estratégia do sujeito, como ele não deixa o Pablo falar enquanto ele não concluiu o raciocínio, tá certo? E percebam como ele já tá fazendo o estratagema 32, onde ele tá colando um sentido na alegação do Pablo. O Pablo nem começou a falar nada, ele já disse assim: eu creio que você não colocou um ponto final. Então ele já deixou ali claro, já virou uma verdade que o Pablo Marçal não colocou um ponto final. O Pablo, se você perguntasse pra ele o que você me diz da situação do coach da montanha, ele viraria e falaria assim: eu já dei um ponto final nisso. Então, perceba que o sujeito ele já vai falando e ele já usou o estratagema 32 contra o Pablo Marçal, já colou uma alegação antes do Pablo começar a falar. E agora o Pablo não tem a opção de virar e falar: eu já respondi sobre isso. O sujeito acabou de falar: eu acredito que você não tenha respondido tudo o suficiente, né? Então, aí o sujeito vai lá e começa a contar. Perceba a diferença quando uma pessoa analisa, traça um objetivo na cabeça dela e usa as palavras de forma correta para conseguir manipular a situação a favor dela, não é? Vejam como o Pablo Marçal vai reagir totalmente diferente nesse vídeo aqui do que ele reagiu lá no vídeo do hater. Para resgatar os 32 que ficaram. A questão é, por que as pessoas pagam e pagaram milhares de reais para subir com você na montanha? Qual que é a proposta? Da onde você tirou, Bruno, que pagaram alguma coisa? Eu li alguma coisa na época que tinha uma... Esse é o problema. Eu não tenho que pôr um ponto final, mas, por exemplo, você lê alguma coisa, essa coisa... Eu li alguma coisa na época, não lembro se foi nos seus próprios stories. Aí. Não, nos meus próprios stories não foi cobrado. O Pablo tenta fazer aquela estratégia no início, né? A mesma estratégia, ele vai lá e fala assim: onde que você leu que as pessoas pagaram para ir comigo? Mas ele não entra no mérito de responder de início, né? Ele devolve com outra pergunta. O sujeito até começa a se justificar um pouco, mas vejam o rumo que vai seguir a entrevista. Percutindo aí alguma coisa. Não, então, esse é o problema. Qual que é a ideia de subir um monte com você? Eu já subi várias vezes, vou continuar subindo. Eu não levei crianças pequenas, mas assim, é em verdade falar que eu cobrei. Sim. Nenhuma das pessoas pagaram absolutamente nada. São adultos e tal. Então, assim, não foi o bombeiro que foi lá, a gente... Vejam como o Pablo fala muito mais calmo, ele já não grita, ele já espera mais. Uma outra coisa, o design do ambiente. Como que o ambiente ali que foi feito não é o ambiente do Pablo, não é o palco dele, não é o show dele, não é o prédio dele, não são... Então o sujeito fez uma pergunta forte dessa no melhor cenário possível, que é num cenário que o Pablo não domina. Então, veja bem, olha só, quando você analisa a situação, você consegue voltar, né, deixar a situação favorável a você. Analisou o que o Pablo ia falar, analisou o cenário, analisou bem as palavras que ele ia utilizar e tá conseguindo fazer o Pablo responder. Agora não é só o Pablo que tá perguntando, é o Pablo que tá se justificando agora. Olha como o jogo tá virando, aos poucos. Perdeu a comunicação com dois grupos. A gente tava no cume e tinha um grupo abaixo.
Eu fiz questão da madrugada, tava chovendo muito, não respondiam no rádio. É sua chamar o bombeiro. Claro, alguém fica revoltado, foi por precaução. Você pode perguntar pro próprio corpo de bombeiro. Não pegaram na mão de ninguém, não usou uma corda, não usou nada. Tá vendo como agora mudou? Como é o Pablo que tá se justificando por tudo? Mudou. Agora não é mais ele que tá questionando. Agora o sujeito já conseguiu fazer as perguntas corretas. Eles fizeram um acompanhamento. Quando eles Tá calminho, não tá gritando. chegaram, a gente Não mandou o sujeito perguntar começando com como. já tava descendo. Eles não foram nem aonde a gente tava, pra você ter uma noção. A gente encontrou eles descendo. Agradeço demais o corpo de bombeiro, mas é o que eu tô te falando. Eu não tenho que pôr um ponto final. As pessoas que, por exemplo, desculpa te falar, mas teve gente que mente em reportagem para ver se tem alguma gordura. E você mostrou aí um pouco, né, desinformado com o assunto, então não é um ponto. Pablo tenta colar um estratagema 32, né? Se mostrou. Mas perceba a dificuldade dele em usar o estratagema 32, né? Chamar o cara de desinformado. Você me desculpe, né? Você tá um pouco desinformado. Perceba como que agora ele demonstra alguns sinais ali de baixa autoconfiança. E ele não demonstrou isso daí. E ele não demonstraria se isso fosse perguntado no palco dele. Tá? Então o sujeito ele fez toda uma análise correta antes de começar o questionamento. E essa justificativa do Pablo você não tem em nenhuma outra entrevista. Então o objetivo do sujeito, que era arrancar todas essas justificativas do Pablo, ele conseguiu. Porque nenhuma das outras pessoas que entrevistou ele conseguiu fazer o Pablo falar tanto quanto esse jornalista que a gente tá vendo aí agora. Ponto final meu é um ponto final para quem quer entender o que tá É que eu acontecendo. vi você falando de algumas, até recentemente, criticando o corpo de bombeiros por ter ido lá e ter depois tentado ganhar fama. O sujeito estudou, galera. O sujeito viu as matérias. Olha, eu vi você criticando o corpo de bombeiros. Ele tá jogando evidências na cara do Pablo Marçal. A estratégia de Logos, né? O Logos é a terceira estratégia, o terceiro pilar da retórica. Nós vamos falar disso na nossa aula de quinta-feira, na nossa aula sobre retórica, tá? Mas percebam como é diferente quando o sujeito analisa, tem um objetivo específico, né? O meu objetivo dele talvez seja manter o Pablo falando sobre essa situação o máximo que eu conseguir. E ele vai ali, com esse objetivo, ele vai fazendo as análises ali, vê que o Pablo deu brecha, ele vai lá, joga na brecha que o Pablo falou, joga uma evidência. Olhem como é diferente, pessoal. O negócio é Entorno desse Jamais. assunto. Não, Agora você está criticando, agradecendo o corpo de bombeiros. Eu acho que Não, sempre isso engrandeci. contribui para pôr um ponto final Não, nessa é história. diferente, não. É diferente. Você falou uma vez que tem um cara lá que Não, é gente de internet. desceu lá, tirou Corpo foto. de Não, tem gente que vendeu informação, né? Saiu a notícia e não tinha nada escrito. Quando viu que era eu, queria por tudo uma foto comigo para vender, foi lá e vendeu. E tirou uma foto de longe, tá tudo bem. Agora, a repercussão foi de gente que não estava lá. Ninguém nem arranhou, nem aconteceu absolutamente nada. Eu agradeço sim o Corpo de Bombeiros, a instituição mais respeitada do país. Eu nunca vou voltar atrás, eu não sou uma pessoa de desonra. Você reconhece que você errou ao calcular os riscos a subir ali? Olha a pergunta que o sujeito fez. Ele tá conseguindo levar o Pablo para onde ele quer. Ele quer manter o Pablo falando e agora ele fez uma pergunta muito forte. Né? Você acredita que você errou? Errei e todo erro gera aprendizado. E é uma das poucas pessoas desse jornalista que conseguiu fazer o Pablo Marçal admitir algo negativo. Errei. Né? Porque pro sujeito lá, o hater que pagou 5 mil reais, o Pablo não virou e falou: putz, cara, errei, devia ter conversado. Tá. Novamente, nós estamos falando de estratégias, tá? Não estou falando do Pablo, o Pablo é ruim e tal. Não, mas vejam como que esse jornalista conseguiu conduzir a entrevista, fazendo uma análise de cenário, analisando as perguntas corretas, aproveitando para jogar as perguntas na hora correta, falar a palavra certa na hora certa. Como ele consegue algo que ninguém conseguiu, que é numa entrevista exclusiva fazer o Pablo Marçal admitir que errou, né? Olha aí, de novo. Errou ao calcular os riscos a subir ali? Errei e todo... Muito fera, né, cara? Muito fera a estratégia. Então, pessoal, essa é uma das principais diferenças quando a pessoa consegue ali fazer o processo de análise que a gente fala, né? Quando você tem uma análise forte, a sua estratégia manipuladora ela vai ser forte e os resultados vão estar às suas expectativas. Então, provavelmente a expectativa desse jornalista, né, deve ter sido assim: olha, vou manter o Pablo falando o máximo possível, render esse assunto. E ele não só consegue isso, como ele consegue fazer o Pablo admitir que errou, né? Coisa que o Pablo não fez e não falou em nenhum outro lugar. Então, assim, pessoal, análise muito forte é sinônimo de manipulação forte. E aí vem a pergunta que vocês mais me fazem, né? Tudo bem, Vitor, e como que eu faço, então, para analisar as pessoas? Como é que eu analiso, né, a tal da linguagem corporal das pessoas, né? Pensem o seguinte, pessoal, né? Até a frase que eu coloquei aí, né? Navegar sem uma bússola. Imagina que você vai lá. Hoje em dia, tudo bem, né? São tempos modernos, mas imagine lá no período das navegações, há alguns séculos atrás. Se você navegasse sem uma bússola, você só poderia ter uma certeza: que você ia se perder e provavelmente naufragar a sua embarcação, não é?
A análise de linguagem corporal, ela é essa bússola. Ela vai te ajudar a se nortear, para que você consiga navegar nas águas das estratégias suas de carreira profissional, de carreira pessoal e conseguir ter um norte mais preciso. Ao invés de você ficar perdendo tempo, ai meu Deus, e agora eu tento falar tal coisa, eu uso tal estratégia, eu faço tal coisa no meu pitch para vender? Não. Ao invés de você perder tempo, você vai conseguir fazer as coisas usando essa bússola, que é a análise de linguagem corporal, a análise comportamental. E essa bússola vai te dar um norte muito mais preciso, você vai chegar no lugar que você precisa muito mais rápido, gastando menos tempo, tá certo? É assim que vocês têm que enxergar a análise não verbal. Então, assim, como que a gente analisa, né? Como que a gente faz esse processo da análise? A primeira coisa que você tem que saber é do que você está falando quando você fala de análise do comportamento não verbal. Analisar pessoas, então, primeiramente é analisar o estado emocional, né? Os estados emocionais das pessoas, que está ocorrendo ali em nível subconsciente. Muitas vezes a pessoa não faz ideia que ela está naquele estado emocional. E você ser capaz de analisar, ver que a pessoa está perdendo a calma, ver que a pessoa está ficando ali, indo para aquele momento que você, putz, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, vou perguntar se o cara errou, igual o jornalista fez o Pablo Marçal. É imprescindível você saber qual é o estado emocional que a pessoa está, para saber para que lado que você vai, tá certo? A segunda coisa é você entender que a análise do comportamento não verbal, ela não é uma análise de sinais. Eu não vou ver um sinal e vou falar, olha, o sujeito fez shrug, logo o sujeito mentiu, logo o sujeito está nervoso. Não, a análise do comportamento não verbal, a verdadeira análise, aquela que vai te ajudar, é quando você consegue observar os sinais nos canais da pessoa. Você consegue observar os 6 canais tradicionais ali do Scans ou da NVBAN, enfim, da NBAN, que não são 6 canais, mas enfim, é mais de um canal. Os canais como, por exemplo, o gestual, o vocal, o discurso, a psicofisiologia, né, que é se a pessoa ficou vermelha, se a pupila dilatou, o canal facial, se a pessoa demonstrou uma alteração no comportamento facial, né, o canal do estilo de palavras, o estilo que a pessoa utilizou, enfim, são canais. É você saber observar nesses canais o que cada coisa significa nesses canais não verbais, tá certo? Terceiro ponto é você aprender a trabalhar a observação em conjunto. Pare com essa ideia de que você vai observar um único sinal e vai matar a questão toda. Você precisa começar a observar conjuntos. Né? Olha o tanto de coisa que a gente fala nessa live. Estratagema, é estratégia de discurso. Postura, a pessoa projetou o corpo para frente. Falou mais baixo, é impostação vocal. Fez uma expressão de medo, é comportamento facial. Então perceba que você precisa começar a analisar conjuntos. Você vai começar a aprender a analisar os conjuntos. É assim que você analisa as pessoas. Nunca foque num único sinal, tá? Seja a pessoa que sabe observar o contexto num todo. O cara fez essa expressão, tá falando mais baixo, tá se afastando corporalmente, tá com um discurso meio mais ou menos, não sei, pode ser. Ali você tem um conjunto que vai indicar medo, que vai indicar que o cara não está demonstrando convicção, né? Aprenda a implementar outras disciplinas. Como a gente já falou, pessoal, a análise do comportamento não verbal ela é uma estratégia, você vai implementar ela com outras disciplinas. Vocês estão vendo aí o OSINT, né? O OSINT significa o que? Open Source Intelligence, né? Você procurar informações em fontes abertas. Então o sujeito tem determinado comportamento. Você já viu no Instagram dele, sempre que ele aparece em stories com determinada pessoa, que ele demonstra ali que ele não é muito próximo dela. Ou que o sujeito vai lá, aconteceu agora, essa semana. Várias pessoas mandaram parabéns pro Felipe Neto, foi aniversário dele. E uma das pessoas que era da equipe dele, uma das pessoas que ficou famosa por ser da equipe dele, mandou parabéns e ele respondeu todo mundo menos essa pessoa. Então você já começa a implementar essa informação que você pegou nas redes sociais, com a informação que é a análise corporal de como que o cara tratava essa pessoa nos vídeos dele. Você já começa a entender, tá, o cara não é tão próximo dessa pessoa assim, né? Então é necessário implementar outras disciplinas, não é só observar um sinal e falar, o cara não gosta dela. Não é nada disso, né? Vocês estão vendo por último aí embaixo, o triângulo retórico aristotélico, né, que é a audiência, o público e o falante, a audiência e a mensagem, né? Que é você saber utilizar a retórica para convencer. Então, é implementar várias estratégias na sua análise. E por fim, mas não menos importante, tenha um objetivo que é de seu controle. Tá? Isso é extremamente importante quando você vai analisar a linguagem corporal do outro. Pessoas me perguntam assim, Vitor, eu quero analisar a linguagem corporal da pessoa para fazer ela gostar de mim. Como que eu faço isso? Eu falo assim, na lata, né? Não tem como, cara. Isso aí, nem o gênio do Aladim consegue realizar esse desejo.
né? Fazer uma pessoa gostar de você, que dirá a análise de linguagem corporal. Então você tem que ter objetivos que sejam do seu controle. O que está no teu controle? Eu consigo, por exemplo, descobrir o que aquela pessoa tem medo. Isso eu consigo, isso está no meu controle. E eu consigo descobrir isso observando a análise comportamental. Eu consigo, por exemplo, descobrir se o Felipe Neto é próximo ou não daquela pessoa da equipe dele. Isso está no meu controle. Não é? Eu consigo traçar esse objetivo. Então, quando você for usar a sua análise, trace objetivos que estão no seu controle. Tá certo? Eu vou para um podcast, eu vou para uma entrevista, meus objetivos são: eu quero criar um rapport e manter as pessoas ali interessadas e engajadas no que eu estou falando. Isso eu consigo fazer, tá no meu controle. Agora, fazer as pessoas gostar de mim, não tá no meu controle. Não consigo. Embora quando eu vou, me comunico em podcast, muitas pessoas declaram ter gostado de mim. Tem comentários no meu vídeo do Flow com mais de 5 mil curtidas das pessoas me elogiando minha comunicação, elogiando minha inteligência, elogiando meu pensamento rápido. Mas isso não dá no meu controle, tá? Mas quando você coloca objetivos que estão no seu controle, você se surpreende porque o resultado sai melhor do que esperado. Lembra? Né? A manipulação, a análise forte gera uma manipulação forte que vai gerar resultados atendendo às suas expectativas ou saindo melhor do que você imaginava.